Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 3 ao verso 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao verso 8. Esse será o texto da nossa meditação nessa noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 8. Nos diz assim a palavra de Deus. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por mais este privilégio de podermos ler a Tua palavra e dedicarmos esses instantes à meditação dela. Por isso nós suplicamos o Teu auxílio, o Teu favor, para que o Senhor fale ao nosso coração e nos instrua nessa noite. E assim possamos sair daqui edificados, para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar, irmãos, lendo um trecho de uma música que foi composta pelo reverendo Charles Mello, que foi pastor da 6ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte até o final do ano de 2013. Ele, inclusive, esteve conosco aqui em uma oportunidade onde ele pregou e cantou também uma de suas músicas, mas para o tema que nós vamos tratar nessa noite, eu separei um trecho dessa música que se chama Pós-Modernidade. E o início da música diz o seguinte: vivem dizendo que não há mais padrão, não há verdade, não há como crer, e vão morrendo, conscientes ou não, rumando cegos ao abismo. Vivem dizendo, todos certos estão, não há mais certo ou errado. A vida inteira se resume em opção, basta você escolher a sua. O amor se esfria cada dia mais e mais por causa da competição, e os infelizes corações de cada um são os troféus da cibernética. São vidas sem vida, são escravos do futuro, onde a esperança se limita ao seu viver. Mentes vazias de sinceras alegrias, onde a vaidade vai além da compreensão. A tolerância é a moda geral, só não toleram a palavra. E vão morrendo, tendo unidas as mãos por uma ética falida. Essa música se chama Pós-Modernidade e ela, obviamente, fala sobre a pós-modernidade e todo esse contexto que envolve esse momento que nós vivemos, chamado pós-modernidade, e mostrando qual é a ideia que existe no mundo hoje por conta desse momento que nós vivemos e por conta da filosofia ou dos pensamentos que sustentam esse momento chamado pós-modernidade. O fato é que há um autor lá do estado de São Paulo, ele é da área da comunicação, e ele escreve alguns livros sobre isso, e num dos artigos que ele escreveu falando sobre pós-modernidade, que ele intitulou Pós-Modernidade e os desafios da aliança, ele tenta trazer uma definição do que vem a ser pós-modernidade. E a definição dele é extremamente interessante. Ele vai dizer o seguinte, sobre pós-modernidade: não sei, e ninguém sabe. E ninguém sabe porque só se conhece até a modernidade. Se alguém soubesse o que é pós-modernidade, chamariam pelo nome, e não de pós alguma coisa. Mas chamam pós-modernidade porque só conhecem até a modernidade. Ou seja, não tem definição nenhuma, pelo menos não nessa definição que eu trouxe aqui. Não há como definir algo que não tem definição.
Não há como pensar nas bases de um pensamento que, na verdade, é fundado em bases muito frágeis. Porque o que se pensa nesse contexto, ou a filosofia que está por trás desse contexto de pós-modernidade, ela tem um propósito muito bem definido, que é de desconstruir princípios, conceitos. É de desfazer as bases e os alicerces de algo que já está estabelecido, já está constituído. Por isso que a letra da música vai dizer para nós, não há verdade, não há como crer. A vida inteira ela se resume em opções, você faz a sua. Na verdade, a verdade é a verdade de cada um. Você tem a sua, eu tenho a minha, e nós vamos viver assim, tranquilos, sem nos matarmos por causa disso. Eu preciso tolerar o seu pensamento. Eu preciso tolerar as suas opiniões e a sua forma de ver o mundo e de viver o mundo. Porque você tem a sua verdade, eu tenho a minha, e nós precisamos nos tolerar. Não há como nós discutirmos a respeito dos princípios ou dos conceitos que alguém tem sobre este ou sobre aquele assunto. E aí, pensando no nosso contexto, a política, por exemplo. Mas antes fosse esse o problema da nossa discussão, porque às vezes nós nos matamos por causa de conceitos teológicos, doutrinários. Todos nós seguimos a Cristo, mas dependendo da quantidade de água que for utilizada no seu batismo, para mim já não vai servir, ou talvez o meu não sirva para você. E nós começamos a nos enfrentar nesse sentido. Porque a ideia é que nós precisamos ser tolerantes. E essa tolerância, ela não vai apenas atingir os nossos conceitos, as nossas filosofias, a nossa visão de mundo, mas nós precisamos ser tolerantes também com o pecado. Não há como ficar questionando os outros por causa do pecado dos outros. Não há como nós ficarmos, por exemplo, atentos ao pecado do nosso irmão com o fim de exortá-lo, obviamente, não porque nós temos que ficar vigiando uns aos outros, mas às vezes nós tomamos conhecimento ou presenciamos o nosso irmão em pecado, cometendo algo que de fato contraria a fé que ele professa, e como crentes no Senhor Jesus nós temos a obrigação de nos exortarmos mutuamente, não é isso que a Escritura exige de nós? Não somos membros do mesmo corpo? E essa exortação ela não precisa ser mútua, mas exortação é uma palavra que nós precisamos tirar do nosso dicionário, porque ela é frontalmente contrária ao conceito de tolerância. Se eu preciso ser tolerante, não é muito razoável que eu vá exortar ou que eu seja exortado por alguém. Essa é uma demonstração muito clara de intolerância. Esse é o contexto que nós vivemos. E embora o texto que nós lemos tenha sido escrito há muito tempo atrás, de alguma forma nós vemos que o apóstolo Paulo ele vai enfrentar algum tipo de oposição por defender uma verdade que é absoluta, mas que causava uma certa aversão a pessoas que viviam naquele contexto. Mas não somente isso, nós vemos nos nossos dias também que as pessoas não estão atentas ou dispostas a ouvir a palavra de Deus. Nós toleramos tudo. Nós toleramos o pecado, nós toleramos a ignorância, nós toleramos a violência, nós toleramos a estupidez, mas nós não toleramos a palavra. Nós não toleramos a palavra de Deus. Nós não temos disposição para ouvir a palavra de Deus sendo pregada com fidelidade. E é por causa disso que há um evento que ocorre nas nossas igrejas atualmente de uma evasão de membros por conta daquilo que tem sido pregado nas igrejas. Não que eles estejam saindo das igrejas porque se prega algo que não está escrito ou que Deus não mandou dizer. Mas, pelo contrário, têm saído das igrejas porque não estão suportando ouvir a palavra que é pregada com fidelidade. E eu já mencionei aos irmãos em um outro momento
de um professor que compartilhou conosco na sala que uma família chegou até ele e disse o seguinte: pastor, nós estamos indo embora da igreja. E ele disse o seguinte: mas por que vocês estão indo embora da igreja? Qual é o problema? O que aconteceu? Eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Olha, pastor, o problema é que o senhor prega a Bíblia demais. E nós estamos querendo ouvir algo que nos motive a trabalhar na segunda-feira. Isso é uma incoerência. Porque se a palavra de Deus é aquilo que nos sustenta, se é a palavra de Deus que nos move, se é a palavra de Deus que nos diz qual o melhor caminho para andarmos, se não for ela a nossa motivação para irmos trabalhar segunda-feira, eu não sei se há outro texto que pode fazer isso por nós. Mas as pessoas não querem mais ouvir a Bíblia. Estão dizendo: pastor, o senhor está pregando muita Bíblia e nós não estamos tolerando muito a Bíblia. O senhor precisa trazer um sermão que nos motive. E aí nós vamos encontrar, então, em diversas igrejas ditas evangélicas, o tal sermão de autoajuda, motivacional. Que de Bíblia não tem muita coisa, não. Mas vai te fazer levantar na segunda-feira com todo o ânimo para ir trabalhar. O que ocorre, meus irmãos, é que Paulo, nesse texto que nós lemos, ele está fazendo uma defesa muito veemente da autoridade das Escrituras. O contexto da cidade em que Paulo, ou a qual Paulo dirigiu essa carta, era um contexto muito interessante, porque a cidade de Tessalônica, ela era a capital da Macedônia, estava na região da Galácia, e ela era situada num lugar estratégico. A despeito de ser uma cidade muito importante, ou sendo uma cidade muito importante, ela ainda era situada num lugar de muita importância. Ela estava em uma via chamada Via Egnácia, que tinha mais ou menos cerca de 1.200 quilômetros de extensão, que era o principal acesso que ligava Roma ao Oriente. E essa via ela era utilizada tanto para fins comerciais, quanto para fins de guerra, por onde os exércitos transitavam para se deslocar de um ponto a outro. E a cidade de Tessalônica estava ali, colocada no meio dessa via. E por ali passava muita gente. E porque ali passava muita gente, havia interesse de muitas pessoas em ter projeção, proeminência nesse lugar. E Paulo, quando passou por ali, juntamente com Silas, e plantou essa igreja, ele ficou por ali durante aproximadamente 3 semanas, ele prega por 3 sábados seguidos na sinagoga daquela cidade, e ali muitos judeus são persuadidos pela pregação de Paulo e se convertem. Mas do mesmo modo que muitos judeus se convertem, outros não. E esses judeus incrédulos começam a criar uma série de problemas para o apóstolo, dizendo que esse homem precisa sair dali. Nós vemos o relato da passagem de Paulo por Tessalônica no capítulo 17 do livro de Atos. E essa pregação que Paulo faz nas sinagogas, ela se espalha por aquela cidade, porque nós vamos ver no relato de Atos que não somente judeus foram convertidos, mas também muitos gregos e mulheres importantes daquela região foram afetadas, atingidas pela pregação do apóstolo Paulo e também se converteram. Mas o que acontece, e quando nós olhamos para o relato do capítulo 17 de Atos, que nos conta o momento em que Paulo planta essa igreja em Tessalônica, é que alguns judeus incrédulos começaram a perseguir o apóstolo e os seus companheiros no intuito de expulsá-los da cidade, porque eles estavam trazendo algum tipo de problema ali. Capítulo 17 de Atos, verso 5, nos diz o seguinte: os judeus, porém, motivados de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, que havia hospedado Paulo e seus companheiros, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, Paulo e seus companheiros arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegam também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Vejam, esses homens invadem a casa do homem que hospedara Paulo e seus companheiros,
e arrastaram esse homem para o meio do povo e o levaram até as autoridades, dizendo o seguinte: estes homens que têm transtornado o mundo chegaram aqui e estão tumultuando aqui também. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos dar um jeito de que esses homens sumam daqui o quanto antes, porque eles estão trazendo problemas para nós. Eles estão transtornando o mundo. E quando nós voltamos então os olhos para o texto que nós lemos na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, nós vemos o motivo pelo qual esses homens estavam transtornando o mundo. E o motivo se dá pela autoridade da palavra de Deus que era pregada por esses homens. Tão somente pela autoridade da palavra de Deus que era pregada por esses homens. Essa autoridade não estava neles, não estava na sua eloquência, não estava no seu belo discurso, nos seus argumentos inteligentes. Mas Paulo vai fazer uma defesa muito clara da autoridade que estava na palavra que era pregada por ele. E ele vai dizer por quê no texto. E quando nós olhamos para os 2 primeiros versos desse texto, nós vemos que Paulo demonstra uma submissão tremenda ao Senhor dessa palavra. Verso 3 e verso 4. Nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, mas para que agrademos a Deus. A autoridade do pregador, ela está totalmente, ou ela deve estar totalmente submetida à autoridade da palavra que é pregada. E não nas suas capacidades, na sua condição, ou naquilo que ele pensa ser mais razoável dizer a respeito do Evangelho. Paulo vai dizer, nós somos aprovados por Deus, e esse Deus que nos aprovou para a sua obra, Ele mesmo nos confiou a palavra que deve ser pregada, que procede dEle, e deve ser pregada para a honra e glória do nome dEle. Não há nada em nós que nos dê autoridade para pregarmos o Evangelho, senão o próprio Evangelho. Não há argumento inteligente em nós que possa ser utilizado para convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo, senão a mensagem fiel do Evangelho e a ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Mas Paulo vai dizer então que a sua pregação, ela não consistia em engano, em impureza, em dolo. E quando ele fala que a pregação não foi trazida ou não procedia de engano, ele estava fazendo uma referência àqueles homens que tinham por objetivo ludibriar as pessoas que os ouviam, a fim de ganhar aquelas pessoas, a fim de que aquelas pessoas se submetessem à autoridade deles e não da palavra que eles pregavam, mas eles distorciam a mensagem do Evangelho para enganar os seus ouvintes e assim conseguir o respeito daquelas pessoas para que tivessem autoridade sobre elas. Isso é algo muito próximo de nós. Quando nós olhamos para os relatos bíblicos das situações que os homens de Deus viveram, das situações que a igreja de Deus viveu, nós vemos que as coisas não mudaram muito de lá para cá. Nós vemos aos montes homens dispostos a enganar as pessoas em nome do Evangelho para conseguirem o respeito e para terem sobre si uma autoridade que de fato eles não têm. Mas não se acanham, não se envergonham de dizer em nome de Deus aquilo que Deus não mandou dizer, de dizer a respeito do Evangelho aquilo que o Evangelho não diz, com o único fim de enganar as pessoas que os ouvem. Porque há muitas pessoas buscando ouvir aquilo que querem. Porque Bíblia demais ninguém aguenta. Nós precisamos ouvir alguma coisa que agrade ao nosso ouvido, que coce no nosso ouvido, que seja agradável. Não ficar ouvindo o tempo todo que nós somos pecadores, precisamos de arrependimento e que se não for por meio de Cristo nós estamos perdidos. Mas é isso que a Bíblia diz. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas há muitos homens que, em nome
de si mesmos, pregam um evangelho que não é evangelho. Pregam um evangelho que não tem graça, que não tem misericórdia. Pregam um evangelho que traz sim um fardo muito pesado sobre os ouvintes e que, na verdade, não vai transformar a vida de ninguém. Mas Paulo vai dizer, o nosso evangelho, a nossa pregação, ela não procede de engano. Mas também não procede de impureza. E a expressão que é utilizada no grego aqui para tratar de impureza, ela faz uma referência muito direta à impureza sexual. Mas nesse contexto que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, ele está apontando não a questão da impureza sexual, mas a questão da impureza moral por parte dos pregadores que havia naquele lugar, que desviavam o conteúdo, o teor da mensagem, para obter vantagens para si mesmos, por causa dos motivos escusos pelos quais eles se propunham a pregar um evangelho que não era da parte de Deus, que não era o evangelho de Jesus Cristo. Essa pregação a qual Paulo se refere é a pregação distorcida pelo pregador para atender a seus próprios interesses, às suas vaidades, aos seus anseios, sem levar em conta o perigo dessa prática, tanto para aqueles que ouvem essa pregação distorcida, quanto para aquele que se dispõe a pregar aquilo que o Evangelho não diz. Isso traz um peso de responsabilidade muito grande sobre os ombros do pregador. Mas esses pregadores não estão muito preocupados com isso, ou talvez nem creiam que isso de fato possa ocorrer. Porque eles têm interesses muito bem definidos, eles têm os seus desejos muito latentes e eles precisam atender a isso. Eles não podem abrir mão das suas vontades, dos seus propósitos. E para isso eles se dispõem a fazer qualquer tipo de loucura em nome do Evangelho. Inclusive pregando um Evangelho que a Bíblia não prega, que não mostra para nós. Se é que usam a Bíblia para fazer isso. Mas Paulo está dizendo que o evangelho que ele pregou àqueles irmãos, de forma nenhuma, era tomado ou procedia da impureza que pudesse haver no seu coração, porque aquele evangelho tinha sido dado pelo próprio Deus. Mas ele também vai falar do dolo. E o dolo é a intenção de produzir um determinado resultado, custe o que custar. Mas Paulo está dizendo que a sua pregação não procedia de dolo. Não era intencionalmente, com maldade no coração, que Paulo pregava o evangelho que pregava. Mas havia muitos pregadores naquele contexto que traziam um falso evangelho à igreja daquela localidade e também à igreja que havia na região. Se nós nos lembrarmos, Tessalônica e a Galácia estavam na mesma região. E quando nós olhamos Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, olha, o problema é que vocês ouviram e receberam muito bem o evangelho, mas em muito pouco tempo vocês estão mudando de um evangelho para outro, que não é o evangelho que vocês ouviram. Não era esse propriamente o problema dos Tessalonicenses, porque nós vamos ver que Paulo vai exaltar a perseverança da igreja de Tessalônica, a fidelidade daqueles irmãos e o exemplo que eles tinham na região. Eles tinham algumas dificuldades em relação, por exemplo, à volta de Cristo, que era um problema que Paulo iria tratar mais adiante na carta. Mas não era uma igreja que sofria com problemas morais, que era influenciada por uma pregação distorcida, embora tivesse alguma dificuldade em relação a este ponto da doutrina, diferentemente dos Gálatas, que estavam ouvindo um outro evangelho e cedendo a este evangelho de uma forma muito rápida. Mas ele diz que o evangelho que ele pregava não era por causa de dolo, não havia uma má intenção, não havia a intenção de causar qualquer prejuízo àqueles irmãos, mas tão somente de cumprir com fidelidade o ministério que ele havia recebido. Então, o verso 4 vai nos mostrar que essa defesa era fundamentada nos argumentos pessoais do apóstolo, ou não era fundamentada nos argumentos pessoais do apóstolo, mas na autoridade que ele tinha na palavra que ele pregava, a qual ele estava totalmente submetido.
Então nós podemos ver que essa palavra ela tinha autoridade, porque Deus era a fonte de onde essa palavra procedia. Por isso Paulo não se intimidava, por isso Paulo não se constrangia ou se acovardava diante das circunstâncias de perseguição que sofria, porque ele sabia que a autoridade não estava nele, mas na palavra que ele pregava, porque essa palavra procedia de Deus. Deus era a fonte. Portanto, não havia com o que se preocupar, não havia o que temer, não havia qualquer preocupação no coração do apóstolo em relação à oposição que ele pudesse sofrer por ser fiel na pregação do Evangelho, porque ele sabia que esse Evangelho procedia do próprio Deus. E porque o Evangelho procedia do próprio Deus, ele não tinha qualquer necessidade de melhorar essa palavra para pregar. E ele sabia que, mesmo diante das oposições que sofreria, como estava sofrendo, ele não poderia se intimidar, ele deveria continuar pregando com fidelidade essa palavra. Portanto, nós vemos que a verdadeira motivação, então, era pelo fato dele ter sido aprovado por Deus para cumprir um propósito que Deus havia determinado, pregando uma palavra que procedia do próprio Deus. A consciência que Paulo tinha de sua responsabilidade com a pregação do Evangelho, ela é expressa numa declaração extremamente impressionante, que eu cito sempre que posso, que é o texto que está registrado no capítulo 20 do livro de Atos, quando Paulo, voltando para Jerusalém, chama os discípulos de Éfeso, ou os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele vai dizer: olha, vocês sabem muito bem como eu procedi no meio de vocês. Vocês sabem como eu fui fiel à pregação. Vocês sabem que eu não me intimidei com a oposição que se levantou contra mim. E ele vai dizer por quê. Porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Essa era a motivação do apóstolo Paulo. Essa deve ser a motivação de qualquer pregador do Evangelho. E todos nós somos, porque todos nós fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus, para anunciarmos a palavra do Evangelho do Senhor Jesus. Ontem, o reverendo Daniel Justiniano, pregando no acampamento, falando sobre o tema da revitalização, que nós estudamos aqui durante as nossas escolas dominicais durante um bom tempo, ele disse que uma pessoa perguntou: quem foi que disse que a igreja tem que pregar o Evangelho? O próprio Deus disse isso. Porque nós fomos alcançados a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pronto, está aí a resposta. Quem foi que disse? Foi o próprio Deus. Nós fomos tirados do império das trevas para sermos luz. E ser luz significa levar algo que vai trazer a diferença ou que vai fazer diferença. Nós somos sal, nós somos luz. Sal e luz, aonde estão, fazem diferença. Ou pelo menos devem fazer. E a própria Bíblia vai dizer que o sal que não transforma, que não faz diferença, ele não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essas realidades, meus irmãos, devem trazer algum impacto para nós, como crentes. Elas devem nos motivar a sermos talvez mais diligentes no nosso trabalho como pregadores do Evangelho. Elas devem talvez nos motivar a sermos mais impetuosos, a sermos mais ousados na pregação, sabendo que a palavra que nós pregamos não procede de nós, mas a fonte é o próprio Deus. Por isso não há o que temer. Paulo então vai continuar mostrando que, além da sua submissão à palavra, ele tinha uma motivação correta para pregar o Evangelho. Nós vemos que outros elementos nesse texto, agora nos versos 5 e 6, vão mostrar a motivação de Paulo para pregar fielmente a mensagem do Evangelho, mesmo diante de oposição. E ele vai falar sobre a sua motivação dizendo o seguinte: olha, eu nunca usei linguagem de bajulação, eu nunca precisei ficar adulando ninguém enquanto eu estava pregando o Evangelho, eu nunca precisei usar uma linguagem que distorcesse a mensagem do Evangelho para que ela fosse digna de crédito, para que ela fosse ouvida. Nunca fiz isso. Não usei entre vós de linguagem de bajulação.
E nós podemos lembrar da orientação que Paulo vai trazer ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, versos 2 a 4, dizendo que Timóteo deve permanecer firme na pregação, pois haveria um tempo em que os homens não suportariam a sã doutrina. E nós vivemos um momento assim. Os homens não suportam a sã doutrina. Então, como bons pregadores do evangelho que nós somos, o que nós vamos fazer? Vamos perverter a sã doutrina para que ela possa agradar aos ouvidos daqueles que não suportam a sã doutrina com fidelidade. Nós não podemos fazer isso. Os homens não suportam a sã doutrina. Nós precisamos pregá-la com fidelidade, assim como Deus determinou que ela fosse pregada. Mas ninguém quer ouvir, mas nós precisamos pregar com fidelidade. Mas se nos ouvem, vão nos ridicularizar. Vamos continuar pregando. Mas talvez nós sejamos presos. Talvez nós sejamos assassinados. Vamos continuar pregando. As consequências da nossa pregação, mesmo para nós, elas não são da nossa alçada, mas elas pertencem então somente a Deus. Deus é quem sabe como Ele quer nos usar e até quando Ele quer nos usar. Pode ser que você viva num contexto de uma perseguição extrema e seja um fiel pregador do Evangelho diante de tanta perseguição até os seus 80, 90, 100 anos, quem sabe. Pode ser talvez que num primeiro momento em que você se dispõe a pregar fielmente o Evangelho diante de uma situação de oposição, você seja morto. Isso não está no nosso campo de responsabilidades. Isso é da alçada de Deus. Nós devemos tão somente nos submetermos à vontade de Deus, porque nós somos chamados por Ele para sermos pregadores do Evangelho. Essa não é uma função do pastor, tão somente, do presbítero, do seminarista, do estudioso de teologia, ou daquele irmão na igreja que sempre foi um pregador. Essa é uma função do crente, é uma responsabilidade do crente. Nós precisamos encarar isso com talvez um pouco mais de seriedade do que talvez nós tenhamos feito até aqui. Mas Paulo continua dizendo, não só linguagem de bajulação, mas eu nunca preguei para vocês com intuitos gananciosos. Nunca busquei vantagens pessoais. Nunca busquei a glória de homens. Não eram esses os meus objetivos, não era essa a minha motivação. E ele vai chegar a dizer, olha, como enviado de Jesus Cristo, eu poderia exigir de vocês a minha manutenção, porque isso era justo. Isso era legítimo. Mas Paulo vai dizer, olha, não era essa a minha intenção, não era esse o meu objetivo, e não era com esse fim que eu pregava o Evangelho. Eu não estava buscando qualquer tipo de vantagem que eu pudesse ter. A minha motivação para pregar o Evangelho era tão somente cumprir o propósito de Deus na minha vida e ser fiel ao ministério que Ele me confiou, de anunciar o Evangelho da graça de Deus. As outras coisas, elas são acessórias, elas vêm em segundo plano. Elas não devem, talvez, ser consideradas num primeiro momento. Mas nós precisamos considerar num primeiro momento a responsabilidade que foi confiada a nós de pregarmos o Evangelho quando nós fomos alcançados por esse Evangelho. Nós não fomos chamados por Deus para nos deleitarmos com a mensagem do Evangelho tão somente no nosso meio, no nosso grupo, no nosso núcleo, mas nós somos chamados para anunciarmos as verdades daquele, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Paulo vai dizer, não foi por qualquer outro motivo que eu preguei para vocês, mas foi para a glória de Deus. E aqui Paulo invoca o testemunho do próprio Deus, dizendo, olha, vocês são testemunhas de tudo isso que eu estou dizendo, assim como ele disse para os presbíteros de Éfeso. Vocês são testemunhas de como eu procedi no meio de vocês. Vocês são testemunhas de como eu fui fiel. Vocês são testemunhas de que eu não me acovardei diante das oposições que se levantaram. Mas eu posso invocar também o testemunho do próprio Deus. Porque Deus é testemunha do procedimento que eu tive no meio de vocês.
Deus é testemunha de qual é a minha motivação para pregar o Evangelho. E, meus irmãos, das duas uma. Ou nós somos extremamente sinceros quando nós invocamos o testemunho de Deus, ou nós somos muito corajosos. Porque quando nós invocamos o testemunho de Deus, nós estamos invocando o testemunho daquele que sonda o nosso coração. E Ele sabe de fato quais são as nossas reais motivações para cumprirmos o propósito para o qual Ele nos chamou. Ele nos conhece. O salmista vai dizer que Ele sabe a palavra que vai sair da nossa boca antes que ela seja dita. Que Ele conhece os nossos dias todos, tendo eles todos escritos e determinados no seu livro, quando nenhum deles havia ainda. Eu creio que Paulo também conhecia o Salmo 139. Com certeza, sim. E ele sabia quem era esse Deus a quem ele estava servindo. Mas ele diz diante daqueles irmãos, olha, eu invoco o testemunho do próprio Deus a respeito do meu procedimento, para mostrar a vocês que de fato não havia qualquer outro objetivo da minha parte, senão pregar com fidelidade o Evangelho. Ainda que isso me custasse muitas coisas, e de fato, custou a sua liberdade, custou a sua integridade física, mas ele não se abalava ou ele não se abatia diante dessas situações porque ele sabia que aquele que o havia chamado haveria de sustentá-lo também. É notório que muitos falsos pregadores têm se aventurado a ensinar um evangelho distorcido, falso, mentiroso, porque eles encontram um terreno fértil para lançar a semente do engano. Porque as pessoas não querem ouvir a sã doutrina, não suportam a sã doutrina. E uma vez o reverendo Ben-Hur disse aqui que nós temos a tendência muito precisa de culparmos esses falsos pregadores que ensinam um evangelho que não é verdade. E de fato eles são culpados. Mas a culpa também deve recair sobre aqueles que buscam ouvir aquilo que a Bíblia não diz como se isso fosse palavra de Deus. É porque esses homens encontram um terreno fértil para lançar a semente do engano, que eles continuam semeando a semente do engano. E é impressionante como esse terreno é fértil. E é impressionante como ele é amplo. Os números estão aí para nos mostrar isso. Mas Paulo vai dizer, não era essa a minha motivação. E é interessante que João Calvino, no seu catecismo, tratando a respeito da autoridade do pastor, ele vai dizer o seguinte: Cristo nos ordenou ouvir daqueles que nos ensinam apenas o que eles tiraram da sua palavra. É interessante essa afirmação que Calvino faz. Você só tem autorização de Cristo para ouvir daqueles que pregam aquilo que for extraído da palavra do próprio Deus. Você não tem autorização para ouvir aquilo que não é o Evangelho. Portanto, a responsabilidade não é só de quem ensina o erro, mas é também daqueles que buscam o erro. E há muitas pessoas buscando o erro por causa de tudo aquilo que se pode obter com o evangelho do engano, com o evangelho distorcido. Nós às vezes nos esquecemos, meus irmãos, da eternidade, porque nós somos muito imediatistas. E nós achamos que problema são aqueles que nós temos aqui. É a nossa dificuldade de saúde, é a nossa dificuldade financeira, é a nossa dificuldade de relacionamento. Mas eu entendo, meus irmãos, que problema de fato na vida do homem é o inferno. Esse é o problema do homem. Mas nós não nos preocupamos muito com o que está por vir. Porque, afinal de contas, eu preciso resolver o meu problema financeiro hoje, porque amanhã eu tenho contas a pagar. E se alguém puder me apresentar um evangelho que me diga que amanhã eu vou pagar as minhas contas, porque eu vou orar em frente ao caixa eletrônico e toda a minha dívida vai ser quitada, eu vou arriscar.
porque as contas estão lá para ser pagas. A eternidade a gente deixa para depois. Vamos resolver os problemas do hoje. Mas os problemas que nós temos hoje, eles são irrelevantes. Claro, nós não podemos desconsiderar as dificuldades que nós vivemos aqui. Mas o problema do homem é o inferno. É o pecado que leva o homem para o inferno. Era essa, ou deveria ser essa, a maior preocupação de todos nós. Mas nós não pensamos muito nisso. Deixa essa questão da eternidade para quando eu fechar os meus olhos aqui. Mas talvez não haja tempo. Talvez não haja tempo. Mas nós somos autorizados por Cristo a ouvir dos pregadores apenas aquilo que está registrado nas Escrituras. Nós não temos autorização para ouvirmos um evangelho que é mentiroso, distorcido, corrompido. Por isso nós não devemos buscar essas coisas. Porque aquilo que pode nos trazer salvação, aquilo que pode realmente resolver o nosso problema, está registrado nas Escrituras. E por isso cada um de nós, como pregadores desse evangelho, devemos ser fiéis a isto que está registrado nas Escrituras. Não podemos abrir mão. Mas Paulo encerra o seu texto, ou esse bloco do texto que nós lemos, falando também do amor abnegado que ele tinha por aqueles irmãos, que era também um dos pontos da sua motivação em pregar o evangelho para aqueles irmãos ali. Após mencionar a sua submissão ao Senhor e a motivação correta pela qual ele pregava com fidelidade o evangelho, o apóstolo passa a falar do amor dele e de seus companheiros pela igreja que foi plantada por eles ali em Tessalônica. E ele vai dizer que esse amor é um dos motivos pelos quais eles estão dispostos a se entregar por aquela igreja. O primeiro motivo que evidencia esse amor é o fato de não exigir daqueles irmãos a sua manutenção, como nós já mencionamos. Ao contrário de se tornar um peso para aquela igreja, ao contrário de se sentir um fardo para aquela igreja, Paulo preferia, de alguma forma, prover o seu próprio sustento, para que ele não se sentisse pesado para aqueles irmãos ali. Lembrando que a exigência que ele menciona era legítima. Era legítima. Não haveria, da parte de Paulo, qualquer má intenção ou qualquer intenção escusa no seu coração de fato exigir daqueles irmãos a sua manutenção. Porque ele estava à disposição daqueles irmãos para instruí-los na palavra de Deus. Mas ele prefere não fazer assim, para demonstrar de alguma forma que a sua motivação em pregar o evangelho era uma motivação correta. Mas o próprio Jesus Cristo, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer que o trabalhador ele é digno do alimento. E aquele que trabalha deve receber o seu salário por isso, deve ser sustentado. Por isso, nós temos o privilégio de termos pastores na igreja que dedicam integralmente o seu tempo ao trabalho do pastorado. Nada mais justo de que sejam sustentados pela igreja para isso. E Paulo não está em momento algum questionando este elemento do seu sustento como pastor daquela igreja, mas ele está tão somente dizendo que naquele momento ele preferiu abrir mão para mostrar o seu amor por aqueles irmãos a ponto de tentar prover o seu próprio sustento. O que não significa que aquele que é sustentado não ame a igreja que pastoreia. Porque isso é justo. Mas além deste aspecto que Paulo enfatiza, ele vai falar sobre o cuidado que eles têm por aqueles irmãos, usando a figura da ama que acaricia os seus próprios filhos. E essa figura ela é uma figura emblemática, é muito forte este exemplo que Paulo dá. Quem pode duvidar do amor de uma mãe pelo seu filho?
Embora nós estejamos vivendo dias em que, em alguns casos, é questionável o amor de algumas mães pelos seus filhos. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. Esse é o resultado da corrupção do homem. Mas o amor da mãe, ele é inquestionável. Ele é inabalável. Ele se submete a qualquer tipo de prova. E Paulo vai usar essa figura para dizer, olha, o amor que nós temos por vocês é semelhante ao amor da mãe pelo seu filho. A mãe que acaricia o seu filho, que cuida, que alimenta, que sustenta, que protege e que, se preciso for, entrega a sua própria vida para que o seu filho não seja de alguma forma atingido. Era essa a disposição de Paulo com aquela igreja. Disposição de alimentar, de sustentar, de cuidar, de proteger. Porque os falsos mestres estavam ao redor, lançando uma série de ensinos totalmente contrários, equivocados em relação à mensagem fiel do Evangelho, que de fato é o que vai alimentar e sustentar a vida da igreja. E eu lembro mais uma vez de uma das conferências que nós participamos da Fiel, que um dos ingleses que veio pregar disse o seguinte: olhando para a situação das igrejas no Brasil, eu percebo que o grande problema delas é porque a Bíblia não está aberta. Uma igreja que não tem Bíblia aberta, ela está fadada ao fracasso, como igreja. Ela pode ter sucesso em outras perspectivas, talvez como uma associação, mas como igreja, se a Bíblia não estiver aberta, sustentando, dirigindo, orientando, definindo os limites, essa igreja está fadada ao fracasso. E é nessa disposição que Paulo se mostra para aqueles irmãos, dizendo, olha, se preciso for, nós estamos dispostos a entregar a própria vida. Não com o mesmo objetivo do sacrifício de Cristo pela igreja, mas no intuito de, se preciso fosse, morrer para que o Evangelho continuasse sendo pregado com fidelidade. E nós gostamos de ouvir histórias de pessoas que morrem pela fidelidade ao Evangelho. Isso nos emociona, isso em algum ponto até nos motiva. A pergunta é, essa é uma disposição que está em nós? Ou nós apenas gostamos de ouvir histórias daqueles que se entregam pelo Evangelho? Que cena maravilhosa ver aqueles homens ajoelhados na beira da praia tendo os seus pescoços cortados, porque não negaram o Evangelho de Jesus Cristo. E algumas pessoas disseram o seguinte, olha, esses homens que estão matando esses servos fiéis não são vitoriosos. Pelo contrário, estão sendo instrumentos de Deus para promover o encontro dos seus servos com Cristo. Isso é maravilhoso. Mas talvez nós não tenhamos a mesma disposição de termos essas palavras sendo ditas a nosso respeito. E isso deve nos incomodar de alguma forma. Porque o que Paulo está mostrando nesse texto até aqui, meus irmãos, é que toda a autoridade que ele tinha para pregar o Evangelho não vinha dele, mas da palavra de Deus. Toda a motivação que ele tinha para pregar o Evangelho não era por qualquer outro motivo, senão agradar a Deus e não a homens. Toda a disposição que Paulo tinha de sofrer por causa do Evangelho é porque ele se sentia sustentado pelo Evangelho da graça de Deus. É porque ele entendeu o Evangelho da graça. E ele, entendendo o Evangelho da graça, ele sabia que ele precisava anunciar esse Evangelho. Ainda que a oposição viesse, e ele sabia que viria. Quando ele está mencionando a sua volta para Jerusalém, lá no capítulo 20 de Atos, ele vai dizer, eu estou voltando para Jerusalém, não sei bem ao certo o que vai me acontecer, exceto que o Espírito me garante que eu vou sofrer ali por causa do Evangelho. Mas eu vou assim mesmo, porque é para lá que Deus está me mandando ir. E eu não posso questionar a ordem de Deus.
porque ele me chamou para ser um pregador do Evangelho. E se ele me chamou para ser um pregador do Evangelho, eu não tenho outra alternativa. Portanto, Paulo vai fazer uma defesa muito clara da autoridade da palavra que ele prega. E é essa mesma palavra que Paulo pregou ali aos Tessalonicenses, que foi pregada a cada um de nós. Foi o mesmo evangelho que Paulo anunciou à igreja ali dos Tessalonicenses, que foi anunciado a cada um de nós um dia. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós nos dizemos cristãos. E diante desse contexto que nós vivemos, de pós-modernidade, de relativização, de desconstrução de fundamentos, nós temos nas nossas mãos algo que é absoluto, incontestável, inquestionável, imutável, que é a palavra de Deus. Nós podemos divergir a respeito de tudo, mas nós não podemos divergir da palavra de Deus. Não há como nós discordarmos da verdade que é verdade e é absoluta, e que não há como ser destruída por qualquer tipo de filosofia, por qualquer tipo de pensamento, por mais bem articulado que ele seja, por mais bem organizado que ele seja, a palavra de Deus não sucumbe a qualquer tipo de filosofia. E como o pastor disse hoje, nós às vezes gastamos mais tempo defendendo os nossos ideais, a nossa ideologia, do que propriamente com a pregação fiel do Evangelho. Nós nos matamos por causa de coisas que são sem importância diante do Evangelho. Mas nós não temos a mesma disposição para brigarmos pela pregação fiel da palavra de Deus. Nós sofremos qualquer tipo de oposição para levantarmos a nossa bandeira e defendermos os nossos ideais. Nós não temos, às vezes, escrúpulos de perdermos os nossos amigos ou de criarmos um conflito muito grande dentro da nossa própria família por causa dos nossos pensamentos. Mas, às vezes, nós não temos a mesma disposição para pregarmos o Evangelho, porque talvez o meu amigo vire a cara para mim. Talvez o meu patrão me mande embora. Talvez a minha família não me queira mais no seu meio. Se nós temos alguma dificuldade nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos parar e repensar a nossa fé. Nós precisamos parar e repensar o que tem nos motivado a estar aqui. Por que você veio aqui hoje? Qual é a sua motivação para ouvir a pregação do Evangelho? Por que você saiu da sua casa, se deslocou até aqui, não importando a distância que você percorreu? Mas o que você veio fazer aqui? O que te motiva, por exemplo, a dizer no seu trabalho que você é um cristão? O que te motiva a se apresentar para as pessoas como um crente no Senhor Jesus? Nos dias em que nós vivemos, não há muita vantagem nisso. Houve um tempo no nosso país que os presbiterianos eram extremamente respeitados, que a igreja tinha uma consideração muito grande da sociedade. E em alguns lugares, homens se matavam para serem eleitos presbíteros da igreja, porque isso lhe dava algum status. Hoje nós caímos na vala comum dos evangélicos. Não importa qual é a sua denominação, se você é de uma denominação evangélica, nós estamos aí todos na vala comum. E isso às vezes é constrangedor. Mas às vezes nós gastamos muito tempo criticando aqueles que fazem a coisa errada, mas não fazemos a coisa certa. Nós nos orgulhamos de conhecer as Escrituras, nós nos orgulhamos de sermos fiéis na exposição das Escrituras, de lermos, de estudarmos. Ontem o reverendo Daniel fez uma comparação muito interessante, que é muito apropriada e é uma verdade. Quando você fala em um crente que ora, pode ter certeza, ele é o membro da Assembleia de Deus.
Quando você fala num crente que lê a Bíblia, aí é da igreja presbiteriana. As pessoas fazem essa distinção. Elas rotulam dessa forma. Mas, na verdade, todos nós fomos alcançados pelo mesmo Evangelho, para o mesmo fim, e não há qualquer distinção que possa ser considerada nesse sentido. Portanto, meus irmãos, todo cristão foi chamado para ser um pregador do Evangelho. Todos nós somos cristãos. Portanto, todos nós somos pregadores do Evangelho. E o que nós precisamos entender é que a nossa motivação ela não deve ser outra, senão fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus, e não para atender aos nossos próprios interesses. Por isso, nós não podemos nos amedrontar diante das oposições, porque o que nos sustenta é a palavra de Deus. Nós não podemos nos acovardar diante das ameaças, porque nós somos sustentados pela palavra de Deus. Nós não podemos nos fechar na nossa falta de disposição de trabalharmos em prol do reino de Deus, porque nós fomos comissionados por Deus para pregarmos o Evangelho. E se nós não fazemos isso, nós estamos sendo negligentes. E sendo negligentes, Deus há de nos pedir contas. Nós precisamos olhar para essa realidade da nossa vida com um pouco mais de atenção. Nós não podemos permitir que o contexto em que nós vivemos hoje desconstrua a verdade da Bíblia. Nós não podemos abrir mão de lutarmos por este absoluto, de combatermos as filosofias que são despejadas sobre nós o tempo todo, de aderirmos a ideologias que são frontalmente contrárias ao ensino das Escrituras. Não é possível. Ou nós somos crentes de fato, guiados pela palavra de Deus, ou nós nos limitamos a sermos membros de uma igreja evangélica, sem tomarmos cuidado com o que isso pode nos trazer, sem pensarmos naquilo que está por vir. A igreja não nos assegura a salvação. A nossa disposição de sermos membros de uma igreja não é suficiente para nós sermos salvos. Nós só somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E isso deve ser pregado. E disso nós não podemos abrir mão. Nós não podemos sucumbir às ideologias que estão ao nosso redor, nos bombardeando o tempo todo. Mas nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, que não muda, e que é sim um absoluto que deve ser pregado, anunciado, desconstruindo sim qualquer outro tipo de filosofia que tenha por objetivo relativizar as coisas. O Evangelho não é relativo. A palavra de Deus não é relativa. O nosso compromisso como servos de Deus não pode ser relativizado. Que Deus nos abençoe e nos ensine a vivermos tão somente para a honra e glória do nome dEle, e não para agradar a homens. Amém.